Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, clubes da Premier League brigam por Pedro. Olheiro do Newcastle a caminho do Brasil para olhar Gabigol. Braz confirma em sua entrevista todas as informações aqui do canal Flamenguista em Portugal. E Flamengo lucra com venda de zagueiro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meus amigos, vídeo da noite mais uma vez repleto de notícias em primeira mão. Esse canal aqui é muito importante que você se inscreva, porque as notícias vindas da Europa em relação ao Flamengo, só esse canal faz no mercado, só uma pessoa que está realmente aqui na Europa consegue trazer para vocês. E hoje, a entrevista do Marcos Braz, várias coisas que eu vinha trazendo para vocês aqui foram confirmadas. Mas não foi só o Marcos Braz que deu entrevista coletiva hoje. Cebolinha, também meio com poucas palavras ali, deu a entrevista coletiva e essa entrevista ela repercutiu muito aqui em Portugal. Vale lembrar, Everton Cebolinha jogou por 2 anos aqui em Portugal e era um jogador muito badalado, diria, na época que ele veio para cá, o que se esperava dele é que ele fosse um grande craque, não só do Benfica, como do futebol português. E isso acabou não acontecendo. Então, assim, todos os jornais repercutiram a contratação do Everton Cebolinha e a sua entrevista de hoje. A bola diz, Everton culpa Jesus. Aquilo incomodou-me. Everton Cebolinha foi nesta quinta-feira apresentado como reforço no Flamengo. O extremo brasileiro foi contratado pelo Fla ao Benfica por 13,5 milhões de euros, mais 2,5 de bônus. E durante a apresentação, Everton explicou o porquê de a passagem pela Luz não ter correspondido às expectativas. Depois de as Águias terem pago no verão de 2020 20 milhões de euros ao Grêmio. Na ótica do jogador, Jorge Jesus apostou nele numa posição a qual não estava habituado a jogar. Sempre estive habituado a jogar mais pelo lado esquerdo, mas o Benfica fez outras posições. O treinador dirá qual a melhor posição para mim. Toda a gente sabe que eu não estava acostumado a ser médio-ala, e foi algo que me incomodou. Nas últimas temporadas do Benfica, eu tinha marcado 43 golos. É muito para um extremo, mas serviu como aprendizagem também para poder evoluir na parte tática a nível defensivo. As últimas 2 temporadas não foram boas a nível coletivo, mas isso também afeta o individual. Estou focado no Flamengo, apontou o internacional brasileiro radiante pela oportunidade de representar o emblema carioca. Todos os jogadores sonham em vestir a camisola do Flamengo. É uma camisola muito pesada no futebol brasileiro e também na América do Sul. Espero ser feliz aqui. A estreia de Everton pelo Flamengo só pode acontecer depois do dia 18 de julho, dia em que abre o mercado de transferências. E aí, fotos da apresentação do Cebolinha. O jornal O Jogo, também, que é um enorme jornal aqui em Portugal, repercute a mesma notícia. Everton Cebolinha não esquece. A posição no Benfica acabou por me incomodar. E aí, a apresentação no Flamengo é realizada após 2 semanas a treinar com a equipe, o extremo referiu-se à passagem pelo Benfica. Estou muito feliz de realizar esse sonho de vestir a camisa do Flamengo. Aqui eles não traduziram para o português de Portugal. Quero ter um ciclo vitorioso. Posição, sempre estive acostumado a jogar mais pelo lado esquerdo do ataque. Mas na passagem pelo Benfica fiz outras posições que me deixaram mais longe da baliza. Mas creio que o professor Dorival vai dizer onde é melhor eu atuar. A posição como ala no Benfica
que não estava acostumado a fazer, como toda a gente sabe. Toda a gente é uma coisa daqui de Portugal, né? No Brasil nós falamos todo mundo, aqui se fala toda a gente. Aquilo acabou por me incomodar. Toda a gente sabe que estou habituado a jogar. Nas temporadas anteriores, tinha feito 43 golos. No Benfica, somou 15 em 2 épocas. Para um atacante de lado, para um extremo, é muita coisa. Mas não era aquilo que eu estava habituado. Mas creio que foi uma aprendizagem. Evoluí também na parte tática defensiva, atirou o Cebolinha, que já treina no Flamengo há 2 semanas. Ou seja, pessoal, repercutiu muito aqui essa, entre aspas, para eles aqui em Portugal. Isso foi uma alfinetada a Jorge Jesus. A grande verdade, sim. O pessoal acha que no Brasil que Cebolinha jogou de lateral direito. Não, ele foi escalado 2 ou 3 vezes. Cebolinha, ele jogava teoricamente como um ala, né? Como um ala esquerdo. O Benfica tinha um lateral esquerdo, que era o Grimaldo, e o Cebolinha, ele não era um avançado, um atacante, ele era um meio-campo pela esquerda, né? Com, teoricamente, mais obrigações defensivas do que ele tinha no Brasil. Isso, de fato, pela maioria da temporada, o afastou muito do gol. Eu acho que de proximidade do gol. Porém, com o Nelson Veríssimo, em algumas vezes jogava no 4-3-3, e o Cebolinha era, assim, um avançado. Até ele melhorou um pouco de patamar nos seus jogos ali. Mas, infelizmente, o que a gente tem que dizer, meus amigos, é que, de fato, ele não fez uma boa campanha aqui com a camisa do Benfica. Eu espero que, com a camisa do Flamengo, ele volte aí a ter grandes atuações. Logo depois, teve a entrevista de Marcos Braz. E aí, meus amigos, tudo que eu trago aqui no canal, né? Óbvio, eu não tenho absolutamente nenhum contato no Brasil, as minhas fontes são aqui na Europa, mas mais ou menos o Marcos Braz assegurou. Primeiro de tudo, né, interesse do Flamengo pelo Wallace do Udinese e pelo Wendel do Zenit. A gente já falou em outros vídeos bastante desses 2 jogadores, são 2 jogadores que, teoricamente, estão aí em negociações avançadas com o Flamengo. Eu trouxe também nos jornais de Marseille, previamente, que a questão do Luiz Henrique não estava acertada, segundo os jornais franceses. E, de fato, não estava. O Marcos Braz, de novo, explicou, né, que a negociação seguia, e aí, né, o Olympique de Marseille tinha outra proposta de venda ao invés de empréstimo, essa proposta do Botafogo, né, que, teoricamente, o Flamengo, há 2, 3 dias, já teria saído desse imbróglio todo com o jogador. Montiel, eu tinha dito várias vezes aqui no canal Flamenguista em Portugal, apesar de até ter comentado, olha, o Montiel pode ir para o Flamengo. A situação do Montiel no Sevilha é o seguinte, o Montiel, ele chegou para ser reserva do Jesus Navas, que é lateral direito do Sevilha, tem 37 anos, deve se aposentar, e o Montiel é o jogador que vai substituí-lo. Então, eu disse várias vezes aqui no canal que não tinha nada. E aí, meus amigos, é o seguinte, queria dar até os parabéns, já até mandei uma mensagem por WhatsApp para ele, mas queria dar parabéns ao meu colega aí, Marquinhos, do canal Tudo pelo Flamengo, que foi cirúrgico na pergunta, aliás, a última pergunta da coletiva sobre Alex Sanches, né? E aí, meus amigos, vale a pena notar, a primeira pergunta foi o Montiel, e aí o Marcos Braz não teve papas na língua, disse, é mentira, não existe nada, absolutamente nada em relação a esse jogador. Aí o Marquinhos, né, meu amigo Marquinhos, no canal Tudo pelo Flamengo, falou, tá bom, e o Alex Sanches? Meu amigo Marcos Braz se embananou todo. Falou, olha, não, esse jogador é muito dinheiro investido, mas eu não gosto de falar de algumas possibilidades, não posso dizer que sim, nem que não, senão você fica com raiva de mim, né? Não vou dizer que nem que sim, nem que não. Ou seja, por mais que a notícia que eu vou dar agora seja negatória em relação a isso, né, o que pode-se dizer é que talvez o Flamengo tenha aí realmente interesse no Alex Sanches. O que se diz na Itália? As repetidas rejeições de Alex Sanches a novos clubes pode custar a contratação do Inter Paulo Dybala, alertam a mídia italiana. A recusa repetida de Alex Sanches em se afastar da Inter significa que o clube pode perder a contratação de Paulo Dybala, de acordo com a reportagem da mídia impressa italiana hoje.
Como foi relatado pelo Tuto Sport, o atacante chileno recusou várias ofertas de clube, pois não considera os destinos adequados. Já se sabe há algum tempo que a dupla chilena Alex Sanches e Arturo Vidal deixará um clube nesse verão, pois seus salários são muito altos e não fazem parte do plano de Simone Inzaghi, técnico, antigo enorme jogador da Inter e técnico da Inter. Arturo Vidal parece pronto para se mudar para o Flamengo no Brasil. E eles fizeram uma abordagem por Alex Sanches, mas ele não estava convencido. Ele recusou várias outras ofertas ligadas de toda a parte do mundo. A Inter precisa se livrar do ex-atacante do Manchester United e do Barcelona, bem como outro atacante, se quiser finalmente confirmar a contratação de Paulo Dybala em uma transferência gratuita neste verão. Ou seja, meus amigos, né, parece que na questão do Alex Sanches, a Inter está totalmente de acordo de liberar mais um jogador para o Flamengo. Quem não quer, quem ainda reluta, é o próprio Alex Sanches. Por quê? Porque ele tem 33 anos, é um jogador que passou por grandes clubes. Ele, diferente do Vidal, né, ainda não pensa em voltar à América do Sul, né? E aí o impasse não é com a Inter de Milão, o impasse é com o jogador que prioritariamente prefere continuar na Inter de Milão, mesmo a Inter de Milão não querendo mais o jogador. Lembrando da carreira do Alex Sanches, tem 33 anos, né? Centroavante, né? Pode jogar pelas laterais, é centroavante, um dos craques aí da seleção chilena, né? Ele começou pelo Cobreloa, foi emprestado para o Colo-Colo e para o próprio River Plate, depois vendido à Udinese, depois passou por Barcelona, 4 anos, Arsenal, 4 anos, Manchester United, 2 anos, e está aí há 3 anos na Inter de Milão, né? Jogador aí famosíssimo no mundo todo pelas suas participações na seleção chilena, na Premier League, na La Liga, enfim, jogador que todo mundo conhece, o mundo conhece, seria uma enorme contratação para o Flamengo, né? Inter de Milão parece que liberaria sem nenhum problema. Agora é convencer o jogador a jogar no Brasil. Queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de Alex Sanches vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, porque é muito importante. Outra coisa que o Marcos Braz não confirmou, e eu trago sempre com exclusividade aqui para vocês do canal Flamenguista em Portugal, muita gente estranhou o Vidal chegando no Rio de Janeiro ontem, falando: olha, estou aqui como torcedor, estou em negociações com o Flamengo, né? E o Marcos Braz confirmou hoje que não está 100% certo ainda, mas que tudo deve se encaminhar bem, porque o Arturo Vidal tem problemas para resolver na Itália. E há 4 vídeos eu trago quais são esses problemas na Itália. Quais seriam esses problemas na Itália? A Inter de Milão não quer pagar o Arturo Vidal. Eu vou explicar aqui junto com os jornais da Itália. Inter deve economizar 4 milhões com a transferência de Arturo Vidal para o Flamengo, com indenizações. A Inter deve economizar 4 milhões de euros quando Arturo Vidal se transferir para o Flamengo com indenizações, de acordo com uma reportagem da mídia italiana de hoje. Como anunciado hoje pelo La Repubblica, o meio-campista chileno está muito perto de se tornar jogador do Flamengo e ficar fora dos livros da Inter. Isso significa que a Inter não terá que pagar a ele 8 milhões que deveria ganhar se permanecesse no clube até o seu último ano de contrato. Isso não é tudo lucro, pois eles terão que jogar para contratar o ex-jogador do Barcelona, 4 milhões em indenizações. No entanto, a Inter tem um extra de 4 milhões no orçamento salarial que poderia ajudar nas contratações. O Flamengo está pronto para dar a Arturo Vidal um contrato lucrativo nos padrões sul-americanos. Ele vai ganhar 3,6 milhões por temporada em 18 meses, um valor que o Boca Juniors não conseguiu. O que se passa, galera? O que se passa? Deixa eu falar para vocês. É o seguinte, se ele joga pela Inter, se ele joga a temporada toda desse meio do ano até o meio do ano que vem, a Inter teria que pagá-lo 8 milhões de euros. Porém, existe uma cláusula no contrato entre Inter de Milão e Vidal que, se ele aceitar receber, se uma das partes quiser romper o contrato, teoricamente, a Inter só pagaria metade para o Vidal.
Porém, no entendimento da Inter, o Vidal tendo um novo clube, teoricamente a Inter entende que não deve pagar a multa de 4 milhões ao Vidal. E o Vidal quer receber esse dinheiro, né? Teoricamente, o que diz o contrato é que, se uma das partes ceder, independente de qual das partes, né, o jogador tem direito de receber a metade do contrato para se rescindir. E aí a situação fica complicada, porque a Inter, em função da sapiência aí, da possibilidade dele ir para o Flamengo, a Inter entende que não deve pagar os 4 milhões de euros para o Vidal. Então, assim, ele não foi anunciado ainda em função desses 4 milhões de euros, que teoricamente ele é devido a ele pela Inter de Milão, e a Inter de Milão, uma vez achando que ele já se transferiu do Flamengo, entende que não deve pagá-lo. Então, esse é o imbróglio, de novo. Ninguém está dizendo isso no Brasil para você, né? Ninguém está trazendo essa informação aí no Brasil, né? Eu trouxe aqui anteriormente que esse é o imbróglio. Deve atrapalhar a ida dele ao Flamengo só se ele realmente fizer muita questão dos 4 milhões e falar para a Inter, tá bom, você não vai pagar, eu não vou para o Flamengo e fico mais um ano aqui, e vocês me pagam os 8 milhões. Né? Eu acho que no final das contas, a Inter deve pagar os 4 milhões. Mas o Vidal, se quiser ameaçar, pode falar assim, tá bom, eu não vou para o Flamengo, você não vai pagar 4? Então você vai ter que me pagar os 8 e eu fico aqui esse ano. Né? Vamos ver como é que isso se resolve. Né? Mas é ainda um pequeno imbróglio. Né? O Flamengo absolutamente não tem nada a ver com isso, mas é uma coisa que tem impedido aí o Vidal de receber. Obviamente, o Vidal e seus advogados na Itália vão tentar negociar isso com a Inter de Milão, né, para que ele possa receber e ir tranquilo para o Flamengo. Né? Isso ainda pode melar a negociação só se o Vidal bater o pé e falar assim, não, olha, então você não vai pagar os 4? Então eu fico aqui, você paga os 8 e eu não vou mais para o Flamengo. Então, esse é o detalhezinho que está ainda dificultando, segundo a mídia italiana, obviamente, que ainda está dificultando a ida do Vidal para o Flamengo, o anúncio do Vidal em definitivo. Acredito que nos próximos dias isso vá se resolver. Mas, meus amigos, essa questão de mercado deixa a gente louco. E aí, zagueiro do Flamengo vai gerar um din-din extra para o Mengão. Ex-jogador do Flamengo é vendido e Clube Carioca receberá porcentagem pela transferência. Zagueiro assinou por 4 temporadas pelo novo clube. O zagueiro Léo Duarte, de 25 anos, será comprado em definitivo pelo Istambul Başakşehir, ou seja, time da Turquia de olho em jogador brasileiro, vocês sabem. Aliás, essa notícia do Fenerbahçe pelo William Arão, eu tinha esquecido de falar isso. É mais uma coisa que o Braz deu razão para a gente aqui. Eu venho trazendo quase todos os dias, fui o primeiro a trazer que o Fenerbahçe tinha interesse, sim, em contratar o William Arão. Primeiro, eles queriam o William Carvalho, jogador português, queriam o Vinição também, que parece que está indo para o Real Betis da Espanha, e aí sobrou o William Arão, eles estão firmando aí a contratação do William Arão. Na verdade, o Marcos Braz de novo confirmou essa negociação. Eu acho que o Marcos Braz está esperando o ok do Wallace do Udinese para liberar o William Arão. Assim que o Wallace for contratado, o William Arão deve ir para o Fenerbahçe. E eu venho trazendo essa notícia aqui, por isso que é importante você se inscrever no canal, meu amigo. Você se inscrever no canal, fonte aqui na Europa, informação vinda da Europa, você tem aqui no canal Flamenguista em Portugal. Mas voltando aqui, né? O que vai acontecer é o seguinte, né? O Istambul Başakşehir está contratando o zagueiro do Milan, né? O Milan aceitou vender o defensor em definitivo ao clube turco por 2,5 milhões de euros, 13,59 milhões de reais. Vale a pena lembrar que o Flamengo vendeu o Léo Duarte, se eu não me engano, na época, por 11 milhões de euros. 11 milhões de euros. Por ser o clube formador, o Flamengo tem direito a uma parte dessa transferência. Né? Léo atua pelo Istambul Başakşehir desde o começo da penúltima temporada europeia, quando foi emprestado pelo Milan. Ele atuou em 54 partidas e não fez nenhum gol. Seu contrato em definitivo com o clube turco será de 4 temporadas. Léo Duarte foi negociado pelo Flamengo com o Milan
no meio da temporada de 19. Na ocasião, o clube italiano desembolsou cerca de 10 milhões de euros, 10, 11 milhões de euros, algo em torno de 45, 46 milhões de reais na época, para tirar o zagueiro do clube carioca. O clube rossoneiro, o defensor atuou em apenas 9 partidas, ou seja, o Flamengo acabou vendendo muito bem o Léo Duarte, hein? O Flamengo ganhou em cima dos 10 milhões e vai ganhar parte desses 2,5 milhões. Então, assim, parabéns à diretoria do Flamengo por essa negociação. Mas, meu amigo, vamos lá. Não é só de boas notícias, não é só de boas notícias que esse vídeo traz para vocês, né? Por quê, meus amigos? Por quê? Né? 2 jogadores que foram destaques no jogo de hoje, ontem, cada vez mais aparecem aí como oportunidades de negócios no Flamengo. Newcastle procura Nixon no Brasil para verificar Gabigol e Santos. Ângelo Gabriel. Olheiro-chefe do Newcastle United, Steve Nixon, está no Brasil essa semana. Ou seja, um olheiro do Newcastle está no Brasil essa semana. Nixon está fazendo uma secagem pessoal do atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, e do santista Ângelo Gabriel. Diz que Nixon está nas arquibancadas para ver Gabigol, alvo de longa data no TUM, a conquistar a vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Santos na Vila Belmiro. Ângelo está disponível em Santos por cerca de 17 milhões de pounds. Nixon também está de olho em Gabigol. O jogador de 25 anos está ansioso para jogar na Premier League. Newcastle United o vê como uma possibilidade de opção de reserva de Callum Wilson. Gabigol teve passagem anterior na Europa com a Inter de Milão. Meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, né? O Marcos Braz disse hoje, né, lá para vocês, que o Flamengo tinha recusado uma proposta de 30 milhões de euros pelo Gabigol. Quem trouxe essa notícia anteriormente para você? Esse companheiro aqui que nos fala, né? Muita gente não repercutiu essa notícia no Brasil, e essa notícia ela foi noticiada na Inglaterra, né, durante muitos dias na última semana, e eu trouxe para vocês, em primeira mão, tudo isso aqui. Você que, teoricamente, acompanha o canal Flamenguista em Portugal, quando você ouviu o Marcos Braz dizendo que recusou uma proposta de 30 milhões de euros pelo Gabigol, você lembrou do Newcastle United e lembrou do Flamenguista em Portugal. Por quê? Porque eu trouxe essa notícia para você aqui dos tabloides ingleses há algum tempo, né? Porém, existe agora um olheiro do Newcastle United no Brasil para olhar esse jogador do Santos, que teoricamente é muito mais barato, e para tentar de novo a contratação do Gabigol, né? Então, assim, a gente não tem, em época de mercado, meus amigos, um dia de sossego. Pode ser que o Newcastle United faça uma nova proposta para o Gabigol, e aí a gente fique numa situação em perder o nosso centroavante. Não sei não, hein? Essa questão do Alexis Sanches, enfim, não quero pensar o pior. E hoje também eu trouxe para vocês mais cedo que o Monza da Itália iria fazer uma consulta ao Flamengo pelo Pedro. Trouxe com exclusividade. Ninguém deu essa notícia no Brasil, só eu, né? Só que o Monza estava um pouco ressabiado porque 2 grandes clubes da Premier League também fariam proposta pelo Pedro. Alvo de 30 milhões de libras do Crystal Palace e do Wolves, marca 4 gols em um só jogo. Agora pode sair por empréstimo. De acordo com Julian Balanger, Crystal Palace e Wolves estão entre vários times da Premier League interessado em contratar o atacante Pedro. Internacional brasileiro também está atraindo interesse de Fulham, Brighton e Southampton. Agora, depois do que aconteceu hoje cedo, possuímos, tem muitos outros clubes que teriam notado a Pedro. Qual é a história? Bem, o Flamengo enfrentou o Deportes Tolima pela Copa Libertadores hoje cedo. Por quê? O jogo passa aqui de madrugada. Onde o jogador de 25 anos marcou 4 gols dos 7 do seu time. Pedro abriu o placar no 5º minuto antes de marcar um hat-trick no segundo tempo para garantir que o Flamengo vencesse o jogo em circunstâncias empáticas no placar de 7-1.
Isso significa que ele agora tem 13 gols em 35 jogos nessa temporada, enquanto também deu 5 assistências. Você certamente pode ver que o Palmeiras apresentou uma oferta de 30 milhões de libras pelo sul-americano e também porque o Flamengo rejeitou essa oferta. Estranhamente, o Flamengo está supostamente aberto em emprestar o seu número 21 nesse verão, apesar de rejeitar uma oferta de 30 milhões de pounds do Palmeiras. Isso de acordo com o Tuto Mercado, que acredita que a equipe brasileira estaria preocupada em perder o atacante temporariamente. O que pode acontecer do interesse de Patrick Vieira ou Bruno Lage se eles encontrarem sem uma adição ofensiva mais tarde nessa janela. Os londrinos do Chum já têm Jean-Philippe Mateta, Odeon Eduard e Christian Batek e Winfried Zaha como opções no ataque. Então, talvez Pedro olhe para o Wolves de forma mais favorável. Em Molineux, apenas Raul Jimenez e Hang Kim Chan darão alguma competição ao brasileiro. Então, ele pode preferir uma mudança para Midlands, onde há mais chances de jogar. Fábio Silva também está no Wolves, embora apareça pronto para se juntar ao Anderlecht da Bélgica por empréstimo. Só o tempo dirá onde Pedro vai parar, se em algum lugar. Então, fique de olho na situação dele. Ou seja, meus caros, Marcos Braz, hoje, em entrevista coletiva, disse para vocês que ele recusou uma proposta de 30 milhões de euros pelo Gabigol. Ele não disse o clube, eu estou dizendo para vocês, aliás, eu vinha dizendo há algum tempo, o clube é o Newcastle United, né? E Pedro também é alvo do Wolverhampton de Bruno Lage, né? Bruno Lage, técnico do Benfica, foi técnico do Benfica, conhece bem o futebol brasileiro, acompanha o Flamengo depois do sucesso de Jorge Jesus, né? Então, pode ser realmente que o Wolverhampton tem. E o Crystal Palace. O Crystal Palace tem que se abrir muito o olho, porque vale a pena lembrar que o Crystal Palace é o time do John Textor do Botafogo. Então, abra o olho, ele está cheio de centroavante, abra o olho com todas as propostas de Lyon ou Crystal Palace. Por quê? Isso pode ser uma pernada de John Textor levar os jogadores para o Botafogo. Eu queria saber de você, meu amigo. Né? Você que vinha aqui cornetar, manda Pedro embora, manda Gabigol embora. Agora, depois do jogo de ontem, acho que você mudou um pouquinho, né, o seu pensamento. Escreva aqui, você gostaria de ver Pedro e Gabigol fora do Flamengo? Escreva aqui nos comentários. Eu vou dizer o seguinte, minha posição. Alô, clubes ingleses, ou pagam a multa ou nem sentam na mesa para conversar com o Flamengo. Os jogadores vão ficar chateados. Depois eles ficam de bem de novo. Eu vou ser sincero com vocês. Eu falaria para os clubes ingleses, né? Pedro e Gabigol é a multa, nem precisa vir conversar, não precisa nem sentar na mesa. Não faça o Marcos Braz gastar o seu inglês, nem o Bruno Spindel. Né? É a multa ou nada. Para tirar esses dois jogadores do Flamengo, é a multa ou nada. É Premier League, os jogadores vão querer. Sem sombra de dúvida. Só um alerta para Pedro e Gabigol. Né? A chance deles irem para a seleção brasileira é eles manterem a titularidade. Parece que o Dorival Júnior vai manter os dois como titulares do Flamengo. Né? Na Premier League, eles vão brigar com o cachorro grande também. Então, abram o olho, tem Copa do Mundo aí. O Pedro ontem, para mim, se qualificou para ser convocado pelo Tite. Hein? O Pedro é um jogador que o Tite gosta muito e ele se qualificou para ser convocado. Aliás, eu queria saber de você. Você convocaria Pedro e Gabigol? Se você fosse o Tite, convocaria ele para a seleção brasileira? Coloque aqui nos comentários. O seu comentário é muito importante para nós aqui sempre. Pessoal, se inscrevam no canal. Ainda vai rolar sorteio de 2 camisas do Flamengo. Estamos chegando a 102 mil inscritos. Então, se inscreva no canal, que quando a gente chegar a 102 mil inscritos, a gente vai sortear 2 camisas do Flamengo. Dá tempo ainda. Estou fazendo isso para dar tempo para você que não se inscreveu, para que você possa concorrer também. Estou aqui com uma camisa antiga de treino do Flamengo. Está muito calor hoje aqui em Lisboa. Ali atrás, uma camisa de basquete antiga do Flamengo. Você é apaixonado por camisas do Flamengo? Ou produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar aí a você a comprar de uma forma com muito desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo.
né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Vejo você só aqui. Essas notícias, meus amigos, essas notícias que o Braz confirma 2 semanas depois, só no canal Flamenguista em Portugal. Por quê? Porque a nossa fonte vem direto da Europa, a gente está na Europa, então, em termos de mercado da bola europeu, é aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.